Imagine investir todas as economias da sua vida em uma oportunidade que parecia perfeita e descobrir tarde demais que tudo não passava de uma mentira. Ao longo da história, alguns golpes enganaram milhões de pessoas, destruíram fortunas e fizeram bilhões de dólares simplesmente desaparecerem. Fyre Festival. Em 2017, o mundo inteiro começou a falar sobre um festival que prometia ser a experiência mais luxuosa já criada. O Fyre Festival seria realizado em uma ilha paradisíaca nas Bahamas e reuniria artistas famosos, influenciadores, empresários e pessoas dispostas a pagar caro por exclusividade. A campanha de divulgação parecia perfeita. Modelos internacionais publicavam vídeos em praias de águas cristalinas, jatinhos particulares apareciam nas propagandas e os organizadores prometiam hospedagem em mansões, restaurantes de alto padrão e festas inesquecíveis. Os ingressos custavam de alguns milhares até centenas de milhares de dólares. Milhares de pessoas compraram a ideia, mas bastou os primeiros convidados desembarcarem para perceberem que haviam sido enganados. No lugar das mansões havia barracas de emergência usadas em desastres naturais. Os restaurantes nunca ficaram prontos, os shows foram cancelados, e a refeição servida aos participantes virou um dos maiores memes da internet. Um simples sanduíche de queijo acompanhado de algumas folhas de salada. O festival nunca existiu da forma como foi vendido. O prejuízo ultrapassou 26 milhões de dólares. Billy foi condenado por fraude e preso, enquanto o Fyre Festival entrou para a história como um dos maiores desastres de marketing de todos os tempos. Theranos. No início dos anos 2000, uma jovem chamada Elizabeth Holmes dizia ter criado uma tecnologia capaz de revolucionar completamente a medicina. Sua empresa, chamada Theranos, prometia realizar centenas de exames utilizando apenas uma pequena gota de sangue. Se aquilo fosse verdade, hospitais e laboratórios do mundo inteiro seriam transformados. A ideia parecia tão inovadora que investidores disputavam a chance de colocar dinheiro na empresa. Em poucos anos, a Theranos passou a valer aproximadamente 9 bilhões de dólares. Elizabeth Holmes estampava capas de revistas, era comparada a Steve Jobs e chegou a ser considerada a mulher mais jovem do mundo a construir uma fortuna bilionária por conta própria. Mas havia um enorme problema: a tecnologia simplesmente não funcionava. Na maioria das vezes, os exames eram realizados em equipamentos comuns comprados de outras empresas, enquanto a Theranos afirmava utilizar máquinas próprias extremamente avançadas. Funcionários eram proibidos de conversar entre si para evitar que descobrissem como tudo realmente funcionava. Quem fazia perguntas demais era demitido. A fraude só começou a ser descoberta quando um jornalista do Wall Street Journal decidiu investigar a empresa. Depois de meses reunindo documentos e entrevistando ex-funcionários, a verdade finalmente apareceu. A Theranos fechou as portas. Bilhões de dólares desapareceram. Elizabeth Holmes foi condenada por fraude e acabou presa, transformando aquele que parecia ser um dos maiores avanços da medicina em um dos maiores escândalos da história do Vale do Silício. Enron. Durante a década de 1990, a Enron era considerada uma das empresas mais admiradas dos Estados Unidos. Seu crescimento parecia não ter limites. Especialistas recomendavam suas ações, revistas a colocavam entre as empresas mais inovadoras do país e milhares de funcionários investiram praticamente toda a aposentadoria, acreditando que faziam parte de uma companhia sólida. Só que, por trás daquela imagem de sucesso, existia um gigantesco castelo de cartas. Enquanto o mercado enxergava lucros bilionários, a empresa escondia prejuízos enormes utilizando empresas de fachada criadas apenas para retirar dívidas de seus balanços financeiros. No papel, tudo parecia perfeito. Na prática, a situação era desesperadora. Durante algum tempo, ninguém percebeu,
Mas analistas começaram a notar que alguns números simplesmente não faziam sentido. As investigações avançaram e a verdade veio à tona. Em questão de meses, uma empresa avaliada em dezenas de bilhões de dólares declarou falência. Suas ações despencaram de mais de $90 para praticamente zero. Milhares de funcionários perderam seus empregos e também suas economias, já que boa parte da aposentadoria estava aplicada nas ações da própria Enron. O escândalo foi tão grande que obrigou os Estados Unidos a criarem leis muito mais rígidas para auditorias e demonstrações financeiras, mudando para sempre a forma como grandes empresas são fiscalizadas. Charles Ponzi. Hoje, praticamente todo mundo já ouviu falar em pirâmide financeira ou esquema Ponzi, mas poucas pessoas sabem que Ponzi realmente existiu. Charles Ponzi era um imigrante italiano que chegou aos Estados Unidos sem dinheiro e viu em uma oportunidade aparentemente simples a chance de enriquecer rapidamente. Ele afirmava ganhar fortunas comprando cupons internacionais dos correios em países onde eram baratos e revendendo-os em locais onde valiam mais. A maioria das pessoas não entendia exatamente como aquele negócio funcionava, mas isso pouco importava. O que chamava atenção era a promessa de lucro. Ponzi garantia retornos de até 50% em apenas 45 dias, algo completamente fora da realidade. E, para convencer novos investidores, realmente pagava os primeiros clientes. A notícia se espalhou rapidamente. Milhares de pessoas venderam propriedades, entregaram suas economias e investiram tudo acreditando ter encontrado a oportunidade do século. Só que aqueles lucros nunca vieram de investimentos. Charles Ponzi simplesmente utilizava o dinheiro de quem estava entrando para pagar quem havia investido antes. Enquanto novos investidores apareciam todos os dias, o sistema parecia funcionar perfeitamente, mas bastou o ritmo diminuir para tudo desmoronar. Quando jornalistas investigaram o caso, descobriram que seria impossível existir quantidade suficiente de cupons postais para gerar os lucros prometidos. A fraude foi revelada, milhares perderam praticamente tudo, e o sobrenome de Charles Ponzi entrou definitivamente para a história como sinônimo de um dos golpes financeiros mais conhecidos do mundo, Wirecard. Durante anos, a Wirecard foi considerada uma das empresas mais promissoras da Europa. Especializada em pagamentos digitais, ela crescia rapidamente e chegou a substituir empresas tradicionais no principal índice da Bolsa da Alemanha. Para muitos investidores, era a prova de que a Europa finalmente havia criado uma gigante capaz de competir com as maiores empresas de tecnologia do mundo. Mas em 2020, tudo começou a desmoronar. Auditores pediram documentos para confirmar a existência de cerca de 1,9 bilhão de euros que, segundo a empresa, estavam depositados em bancos asiáticos. A resposta foi chocante. O dinheiro simplesmente não existia. As contas bancárias nunca tiveram aquele valor e os documentos apresentados eram falsificados. Durante anos, investidores compraram ações acreditando que a empresa era extremamente lucrativa, quando boa parte dos resultados havia sido manipulada. Assim que a fraude foi descoberta, as ações perderam praticamente todo o seu valor em poucos dias. O então diretor executivo, Marcus Braun, foi preso. Já o diretor de operações, Jan Marsalek, desapareceu antes da polícia chegar e continua sendo procurado internacionalmente até hoje. O caso abalou a confiança no mercado financeiro europeu e entrou para a história como uma das maiores fraudes corporativas já registradas no continente. OneCoin. Em 2014, o Bitcoin começava a chamar a atenção do mundo inteiro. Foi nesse momento que surgiu Ruja Ignatova, uma empresária búlgara conhecida como a rainha das criptomoedas. Ela afirmava ter criado o OneCoin, uma moeda digital que seria muito mais rápida, segura e lucrativa que o próprio Bitcoin. As apresentações pareciam shows, estádios lotados, luzes, telões, vestidos de luxo.
milhares de pessoas aplaudindo enquanto Ruja prometia que quem investisse cedo ficaria milionário, e milhões acreditaram. O problema era simples. O OneCoin nunca foi uma criptomoeda de verdade. Não existia blockchain, não existia mineração, não existia nenhuma tecnologia revolucionária. Tudo era controlado pela própria empresa, que criava números artificialmente para convencer investidores de que suas moedas estavam se valorizando. Mesmo assim, o golpe arrecadou mais de 4 bilhões de dólares em diversos países. Então, em outubro de 2017, pouco antes de ser presa, Ruja embarcou em um voo comercial e simplesmente desapareceu. Desde aquele dia, nunca mais foi vista. Ela continua na lista dos criminosos mais procurados pelo FBI e seu paradeiro permanece um mistério. Bernard Madoff. Durante décadas, Bernard Madoff foi um dos nomes mais respeitados de Wall Street. Ele chegou a presidir a Nasdaq e administrava investimentos para bancos, empresários, celebridades e algumas das famílias mais ricas do planeta. Seu fundo tinha uma característica curiosa. Enquanto outros investidores enfrentavam crises e prejuízos, Madoff sempre apresentava resultados positivos. Todos os meses, todos os anos. Parecia impossível perder dinheiro investindo com ele. Na realidade, nenhum daqueles lucros vinha de investimentos. Madoff utilizava o dinheiro dos novos clientes para pagar os antigos, mantendo a ilusão de que tudo funcionava perfeitamente. O esquema permaneceu escondido por décadas porque novos investidores continuavam chegando. Mas, em 2008, a crise financeira fez milhares de clientes tentarem sacar seus investimentos ao mesmo tempo. Foi aí que a fraude desmoronou. O prejuízo estimado ultrapassou 65 bilhões de dólares, tornando esse o maior esquema Ponzi já descoberto. Bernard Madoff foi condenado a 150 anos de prisão e morreu atrás das grades em 2021. Lou Pearlman. Lou Pearlman ficou conhecido mundialmente por criar grupos musicais de enorme sucesso, como Backstreet Boys e NSYNC. Com a fama de empresário bem-sucedido, conquistou a confiança de milhares de investidores que acreditavam estar aplicando dinheiro em negócios sólidos e altamente lucrativos. Pearlman dizia possuir empresas de aviação, turismo e diversos outros empreendimentos que geravam lucros constantes. Na realidade, muitos desses negócios eram exagerados ou simplesmente não existiam da forma como ele apresentava. Durante anos, utilizou documentos falsificados e informações manipuladas para convencer investidores e instituições financeiras de que tudo estava funcionando perfeitamente. O esquema movimentou mais de 300 milhões de dólares antes de ser descoberto. Quando a fraude veio à tona, Lou Pearlman foi condenado a 25 anos de prisão. Seu caso mostrou que a aparência de sucesso nem sempre significa credibilidade e que até pessoas extremamente conhecidas podem esconder grandes fraudes financeiras. Todos esses golpes aconteceram em épocas diferentes e usaram estratégias completamente distintas. Alguns exploraram a tecnologia, outros aproveitaram a fama, a confiança ou a ganância das pessoas. Mas todos tinham uma característica em comum: prometiam uma oportunidade única de ganhar dinheiro. A história mostra que quando um investimento parece bom demais para ser verdade, normalmente existe um motivo. E você, já conhecia todos esses casos? Qual deles mais chamou sua atenção? Escreva nos comentários e, se gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as próximas curiosidades sobre economia, empresas e a história do dinheiro.